Aqui é o professor Costa Neto e eu separei hoje para vocês algumas imagens para a gente falar, conversar sobre uma construção imagética do oriental ou dos orientais, dos povos orientais, de alguns povos orientais, sem perder de vista que a nossa discussão nessa unidade é o Médio Oriente, o povo médio oriental, o Oriente Médio. Mas de todo modo, eu separei algumas imagens aqui para vocês. Algumas são do Extremo Oriente, algumas são de outros lugares. Eu também vou falar de algumas outras situações, por exemplo, a África. Mas isso tudo, no fim das contas, vai servir como base para a gente fazer a nossa discussão aqui em particular, ok? Então vamos lá para o primeiro slide. Na aula passada eu tinha comentado com vocês sobre o Herté, que é um ilustrador que não é exatamente conhecido no Brasil, embora ele seja muito copiado no Brasil, principalmente para quem faz figurino de ópera, cinema, e mais fundamentalmente para quem faz figurino de carnaval, e em particular o carnaval carioca. De todo modo, aqui nós temos uma ilustração que não é do ET, mas é uma ilustração da década de 20 do século passado, e vocês têm aí o que na cabeça do ilustrador seria uma odalisca. Então vejam que ela usa uma calça bastante larga, que é presa no tornozelo, ela tem pés descalços, ela usa joias, ela usa um toucado que tem uma pena, que tem joias na cabeça, né, ao modo de um turbante. E já valeria lembrar que aqueles turbantes que a gente vê no século passado, no começo do século passado, principalmente na época que eu citei agora há pouco, que é a década de 20, vocês vão ter ali a origem desses turbantes. Né? Inclusive, havia a expressão ala turca, que era assim, o turbante é feito ao modo turco, feito ao modo árabe, feito ao modo oriental. Isso se tornou moda. Volta e meia aparecem alguns padrões de roupa, aparece algum uso, algum costume que é de algum lugar, isso foi feito por uma grande marca, mas no começo do século passado, e daqui a pouco eu vou explicar por que isso aconteceu, nós temos assim um exagero, um uso bastante contínuo de elementos médio-orientais. Né? Na aula passada eu já falei para vocês da chegada das Mil e Uma Noites à Europa, e hoje eu queria falar também da chegada de um outro livro que é conhecido até hoje, que não é o único livro indiano que trata desse assunto, mas esse livro que chegou à Europa em fins de século XIX, que foi o Kama Sutra. Na Índia, você tem pelo menos três grandes livros que tratam de assuntos parecidos: o Kama Sutra, o Anangarhanga e o Kokashastra. Mas foi justamente esse livro, que é o Kama Sutra, que chegou à Europa. Em particular, chegou à Inglaterra. Lá, esse livro ele não poderia ser publicado e ele teve uma publicação assim manuscrita ou mesmo com caracteres impressos numa impressora, numa editora, mas ele era proibido, ele circulava assim de mão em mão. Mas isso mudou muito, teve um impacto muito grande no imaginário e na situação das práticas sexuais da Inglaterra, principalmente porque a gente vivia numa época, quando o livro chegou, nós estávamos na época vitoriana de um profundo conservadorismo em relação ao corpo. Então a chegada de um livro como As Mil e Uma Noites e a chegada de um livro como Kama Sutra causou um grande impacto na vida das pessoas. E daí esse imaginário ele vai alcançar as revistas, depois ele vai alcançar o cinema, ele vai alcançar também a literatura no modo de descrever o oriental. Voltando lá na primeira aula que eu tinha falado, né, que uma das visões bastante equivocadas dos povos orientais, no caso médio-orientais, é a sua sexualidade exacerbada. E aqui nós temos um exemplo disso. Como eu havia comentado com vocês na aula passada, com o fim do shogunato Tokugawa no Japão e começo da era Meiji, os europeus tiveram contato com muitos materiais de imagens japonesas, não só materiais de imagens, né, também objetos e produtos. Mas eu queria me deter um pouquinho sobre os materiais, as imagens que os europeus acessaram no Japão. Em particular as gravuras japonesas. Aquelas gravuras famosas que nós conhecemos tão bem, né? Nós temos 100 imagens do Monte Fuji,
Nós temos imagens assim de uma tradição no Japão de gravura chamada ukiyo-e, que é mais ou menos, vamos traduzir para o português assim, como a arte do artista flutuante. E nós temos aquele rigoroso trabalho imagético japonês que chega à Europa. As imagens japonesas não chegam, evidentemente, só através das gravuras. Elas chegam também nas cerâmicas, elas chegam também em pinturas, elas chegam em movelaria. Mas, de todo modo, essa chegada de imagens à Europa, elas têm um nome específico, que é o japonismo. Então, da mesma maneira que os europeus já tinham ido buscar elementos da China, ou elementos da Índia, ou elementos de outros povos para suas artes, no final do século XIX e começo do século XX, nós temos o Japão como um país a quem os europeus recorrem para fazer, por exemplo, moda. Aí vocês têm o caso do Paul Poiret. O Paul Poiret foi um dos grandes estilistas do século passado. Ele foi um dos estilistas que ele mudou o perfil do corpo da mulher. Eu acho que eu já citei aqui o Paul Poiret, se eu não citei, valeria citar que no século passado nós tivemos alguns estilistas que mudaram o corpo da mulher em algumas décadas. Eu vou citar o caso do Paul Poiret, o caso da Madame Chanel, o caso do Christian Dior e o caso do Yves Saint Laurent. Nós temos outros artistas e outros designers, nós temos outros criadores que também foram importantes nesse processo. Mas o Paul Poiret, ao lado da Madame Vionnet, da própria Chanel posteriormente, ele foi um criador que mudou muito o corpo da mulher. E nós temos algumas peças do Paul Poiret embasadas ou baseadas num imaginário, numa maneira de pensar os povos orientais. Aí você tem duas mulheres, as duas estão usando turbante. Eu já citei o turbante no slide anterior. Nos dois turbantes você tem penas. As penas eram um material, já citei em outra aula, bastante caro, bastante bem quisto, bastante procurado pelas mulheres da Europa, as ricas, porque isso era realmente muito caro, isso tudo era feito à mão. Isso tudo, aí você tem o nascimento da alta costura, que está morrendo agora, mas ela existiu durante décadas. E você tem, inclusive, no vestido ali da mulher, esse vestido meio dourado, meio amarelo, meio laranja, uma imagem mesmo, parece ali o Egito. Então, assim, nas roupas das mulheres da década de 10, da década de 20, até começo da década de 30, houve um grande impacto daquilo que chegava do Oriente, em particular o Japão. Mas isso não quer dizer que nós não temos elementos dos povos médio-orientais. Eu já citei nos slides anteriores a chegada do livro das Mil e Uma Noites, do Kama Sutra, e de outros textos, e também de outros manuscritos, e de outras imagens, que causaram um rebuliço nesse meio de criadores europeus. Fossem os criadores de roupa, fossem os gravadores, fossem os pintores, fossem os escultores, e fossem os fotógrafos também, porque embora a máquina fotográfica ela tinha sido inventada muitas décadas antes, é no final do século XIX que o mercado se abre para a fotografia, e é no final do século XIX, começo do século XX, que os grandes estúdios fotográficos eles começam a pipocar na Inglaterra, na Alemanha, na França e no Brasil, em particular, que foi um dos precursores também dessa fotografia. Então, em resumo, os elementos médio-orientais eles são captados, mas eles são captados na Europa de uma maneira assim quase teatral, um pouco fantasiosa. Né? Evidentemente que ninguém no Oriente se vestia dessa maneira e eles acabam sendo um elemento de luxo. Aí no caso das roupas feitas por esse criador chamado Paul Poiret. Aqui vocês têm um exemplo de uma veste feita pelo Paul Poiret. Esse é um casaco da década de 20 e claramente achinesado, né? Claramente de influência chinesa. Então vocês têm ali, inclusive, a etiqueta, está escrito Paul Poiret, você tem uma gola oriental, e abrindo o casaco você tem aí um símbolo, um selo oriental de influência chinesa na roupa. E aí que eu queria chegar. No Japão, cada família tem um selo próprio e ele é feito assim, geralmente numa forma circular, com um desenho dentro, um ideograma dentro. Na China,
esses selos eram muito comuns e alguns países próximos à China adotaram esse princípio de ter um selo familiar, ou de alguma dinastia, ou de algum grupo. Então, se você for para o Camboja, o Vietnã, o Laos, Burma, você vai encontrar alguns elementos chineses também. Mas na Europa, e é aí que eu queria chegar, o que acaba acontecendo? Os europeus eles fazem uma leitura bastante livre dessas coisas todas. O selo chinês, o selo japonês, a roupa chinesa, japonesa, os tipos de tecido, os tipos de estampa. E aí dá entrada para uma questão que é muito grande e complexa, que é muito discutida hoje, que é a da apropriação cultural. Infelizmente eu não vou poder falar o que é apropriação cultural. Se for o caso, a gente volta a falar disso mais para frente. Isso é algo assim não pacificado, mas é importante a gente discutir, principalmente para vocês que são desse curso e vão ter que passar por situações assim, que vocês vão ter que dar seu parecer sobre o que é uma apropriação cultural. Não haveria nada demais, também não há nada demais, né, em eu usar como inspiração outro povo. Os problemas eles ocorrem, como eu já citei antes, quando eu acredito que aquele povo seja inferior a mim. Né? E quando eu vou lá e eu consumo suas riquezas naturais, ou escravizo esse povo, ou simplesmente eu não permito que, por exemplo, esse povo entre no meu território quando eles precisam disso. Ou, por exemplo, quando eu barro a entrada de medicamentos, né, ou a entrada de algum produto de que aquele povo necessite num determinado momento. Mas aí vocês têm o exemplo, então, de um casaco Popoaré, que tem como influência elementos orientais, que lá o Said vai chamar de orientalismo, embora o Said esteja mais preocupado com a situação do Oriente Médio, nós também. Se você visitar o Metropolitan ou se você visitar algum museu de moda europeu, muito provavelmente você vai encontrar roupas do Paul Poiret, porque, como eu falei para vocês antes, o Paul Poiret foi um criador que ele mudou o corpo da mulher. Vocês podem verificar que essa roupa, por exemplo, que a mulher está utilizando, está usando, não tem mais corpete, não é mais aquela roupa extremamente cinturada que ainda era moda no começo do século XX, etc. E ele muda realmente, radicalmente a roupa da mulher. Inclusive, essa roupa que essa mulher está usando não é uma fantasia, uma roupa de gala, é uma roupa de noite. Tem uma calça, né, que é presa no tornozelo, como eu mostrei numa ilustração anterior, e ela é muito parecida, inclusive, com aquela roupa que eu já mostrei. E ela está usando novamente o turbante, a roupa é bem decotada, né, tem um decote grande, e ela tem transparências. Como eu já comentei com vocês, se eu não comentei, comento agora, o que aconteceu na década de 20 é que essas transparências todas, ou esse excesso de simplicidade, esse minimalismo, da roupa do final da década de 10, começo da década de 20, elas tiveram que ter uma resposta. As mulheres começaram a achar essas roupas muito simples, e aí houve toda uma indústria do bordado, que vocês devem ter visto já em filmes, ou em museus, ou em outros lugares, em pinturas, que fazem com que a roupa fique rica, né? Que a roupa fique bastante suntuosa. Algumas empresas que surgiram na década de 20, elas existem até hoje, e hoje elas fazem bordados para as grandes marcas da alta costura, principalmente a Chanel, a Dior, a Versace, marcas como a Gucci ou outras marcas que ainda fazem o que ainda se chama de alta costura, algo que é consumido por apenas 200 mulheres no planeta. Uma história interessante para a gente pensar o orientalismo na Europa é a história de balés russos. Grande parte dos balés russos, os balés que vocês conhecem como balés de repertório, tem coreografia russa. E até hoje, né, nós temos balés extremamente famosos na Rússia, por exemplo, o Bolshoi. Agora, alguns balés russos, eles contrataram designers para fazer as suas roupas. E não só nós temos o designer que faz uma roupa, entre aspas, oriental para os balés russos, mas nós temos balés que também tratam de histórias orientais, por exemplo, a história de Sherazade, né, que foi adaptada também para um balé. Aliás, a história de Sherazade é uma das histórias mais adaptadas de todos os tempos, né, na literatura, no cinema, no teatro e também no balé, aquele balé de repertório
o balé que nós chamamos balé clássico, que é o balé que de ponta, né, que as mulheres fazem ponta. Nós temos aí uma série de fotos e nós temos aí uma foto em particular que é o Nijinsky. A foto central aí desse bailarino é o Nijinsky. Foi um dos mais importantes, mais influenciadores e mais criativos bailarinos que a Rússia teve em todos os tempos. Agora, o que eu queria chamar a atenção para vocês, e principalmente para vocês que são desse curso, é a posição da Rússia nessa situação. A Rússia ainda é um país vasto, e a Rússia é um país de grandes diferenças. Né? A Rússia tem desertos, tem geleiras, tem povos de várias origens, tem dezenas de línguas faladas, embora o russo seja a língua oficial do país, mas ela tem uma diversidade absurda. Para a Europa, para os povos europeus, não importa a presença de Catarina Grande, não importa que Nicolau era parente da família real da Inglaterra, não importa que a família desse czar fosse de Hamburgo, ou fosse alemã, de qualquer outro lugar da Europa Ocidental, a Rússia sempre foi vista como um país do Oriente. E isso é muito curioso para a gente pensar numa situação geográfica, geopolítica, cultural da Rússia. Se você vai, por exemplo, a São Petersburgo, você vai encontrar uma Rússia extremamente europeizada, porque isso foi a vontade da corte russa, de fazer uma cidade renascentista, pós-renascentista, neoclássica. E é isso que foi feito lá. Mas se você vai a Moscou, ou se você vai a outros lugares, você vai ver cidades, construções. Não estou falando das construções do período soviético, estou falando das construções antigas, que têm características orientais. Por exemplo, a cúpula das igrejas, como eu já citei aqui, que são igrejas cristãs, mas são igrejas ortodoxas. Então nós temos que essa mescla entre ortodoxia, cristianismo ocidental, essa mescla entre Ocidente, Oriente, essa mescla entre o imaginário europeu do leste e europeu do oeste, eles vivem em conjunto na Rússia. Isso é muito interessante de verificar. Eu nem estou falando daqueles povos da Ásia Central que têm, por exemplo, olhos amendoados e ao mesmo tempo têm olhos azuis, porque eles são uma mescla de várias etnias. Estou falando mesmo de uma certa tradição russa, seja da literatura, seja do cinema, que é uma mescla mesmo. Então, não podemos concordar aqui com a Margarete Yourcenar, quando ela escreve que a entrada, né, o Mar de Mármara, a entrada ali da Turquia é a entrada por um mundo novo, um mundo oriental. Sabe por quê? Embora o texto dela seja muito lindo, seja muito bonito, embora o texto dela tenha me encantado na adolescência, isso não é verdade. Um dos pontos importantes dessa unidade, dessa disciplina, desse conteúdo, é a gente verificar que essas culturas todas estão imbricadas, essas culturas todas, elas dialogam. Essas culturas todas, elas têm um contato muito grande, que às vezes é negado por motivos políticos, por motivos culturais e por outros motivos que cabe a gente discutir aqui, principalmente quando a gente for ler os autores atuais que falam dessas questões e da violência que, infelizmente, atravessa esses povos todos. Falando em ópera, eu vou voltar um pouquinho no tempo e mostrar para vocês o primeiro cartaz da ópera Turandot. Nós temos que, vocês devem se lembrar, vocês devem ter estudado isso em história, a Primeira Guerra do Ópio começou na China em 1839 e a partir dali houve uma presença inglesa bastante maciça na China e fundamentalmente, principalmente na cidade de Hong Kong, vocês devem ter estudado isso, ou se vocês não estudaram, outro dia a gente conversa sobre a cidade de Hong Kong, ou esse território de Hong Kong. Então nós temos que o imaginário, a visão de povos orientais, ela é um pouquinho mais antiga do que aquela época que a gente está falando, né? Eu já comentei aqui que ela cobre séculos. Mas eu queria lembrar que a construção de um imaginário sobre outros povos, ela não nasce do nada. Ela tem, vamos usar aqui uma expressão Foucaultiana, ela tem uma arqueologia, ela vem de algum lugar. É uma construção que não é simples, é bastante complexa, ela é bastante imbricada e ela atravessa literatura, pintura, música, comida.
e outros discursos e outras práticas culturais. Mas aí, como curiosidade, eu trouxe para vocês o cartaz da ópera Turandot, do Puccini, que tem como base uma história que se passa no Oriente. O que eu queria comentar é que essas óperas, ou esses livros, principalmente escritos no século XIX, e também no começo do século XX, eu ousaria dizer, hoje também, embora lá no final do semestre eu vou falar de autores médio-orientais, autores orientais, para a gente avançar nessa discussão, essa construção é uma construção bastante distante da realidade desses povos, né? Então, no slide anterior eu falei sobre apropriação cultural e aí nós temos uma questão muito grave, uma maneira muito preconceituosa, muito falsa de falar, de abordar situações do Oriente, seja de que lugar, de que cultura for. Mais um exemplo para a gente mostrar que isso não foi algo isolado, nós temos aí uma outra ópera, é a ópera Lakme. A história de Lakme se passa na Índia. Valeria lembrar também que a presença inglesa na Índia, se a gente for colocar um ano de início ali, em 1858, e os ingleses saíram da Índia só após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, né, um século aí de presença inglesa na Índia. Depois da saída deles, houve uma divisão ali que vocês também já devem ter estudado nas aulas de história, mas se for o caso, a gente volta a falar disso nesse curso, nessa unidade ou nessa disciplina. Mas aqui vocês têm uma ópera que se passa lá. Evidentemente, essas construções sobre povos orientais, ela é uma visão não apenas deturpada, falsa, equivocada dos povos orientais. Ela é uma construção ocidental que ela é feita sobre povos orientais. Eu vou montar uma aula para vocês só sobre a nova história, se é que vocês já não tiveram uma disciplina só disso, para a gente entender como se deu esse processo, principalmente a partir do século XIX, e como que isso invadiu o século XX e chega até os dias de hoje com os novos discursos sobre o Oriente, com as novas abordagens, as novas práticas discursivas, os novos métodos de pesquisa. Caso seja necessário, a gente volta a falar disso. Nós temos uma foto de uma festa fantasia no começo do século passado e cerca de 1910. Essa foto dá para mostrar bem como era o imaginário, como eram as práticas sociais em relação aos povos médio-orientais. Aí você tem uma mistura, né, de povos, né? Você tem uma construção que é sofisticada, inclusive, né? Porque essas festas elas ocorriam em mansões, em casas de gente muito ricas, ou nas casas imperiais, ou nas monarquias europeias, e que eram festas muito caras. Outro dia eu conto para vocês de algumas festas que custavam mais ou menos o preço de um PIB atual. Mas nós temos aqui uma situação que, assim, há uma mistura aí de orientalismos, do que deveria ser o norte da África, do que deveria ser o Oriente Médio, do que deveria ser a Ásia Central, do que deveria ser a Índia e outros lugares também. Então, ou Afeganistão, não sei. Então há uma mistura de elementos e é algo mais ou menos parecido com o que acontece no carnaval atual, né? Se você já viu o desfile de uma escola de samba do Rio de Janeiro, você já deve ter percebido isso. Se você não viu, um dia vá ver, porque é um evento muito interessante do ponto de vista sociológico. E é uma experiência de vida muito, muito legal. Você verificar como que essas misturas se dão. Não é meu objetivo aqui falar do carnaval e também não é meu objetivo falar das festas à fantasia, né? Isso nós temos uma disciplina em particular na pós-graduação em comunicação que trata disso. E lá eu tenho uma unidade inteira em que eu só falo das vestes, dos adereços, do carnaval, etc., principalmente do ponto de vista bakhtiniano. Quem quiser conhecer um pouco melhor dessa realidade, disso, me procure, fale comigo. Ou, como eu já falei várias vezes, se vocês quiserem, preparamos uma aula só sobre esse assunto.
Aqui nós temos o próprio Popoaré fantasiado de sultão, de pachá, de marajá, não sei exatamente, é uma mistura também. Embora se você visitar principalmente o Golfo Pérsico, você vai verificar em alguns museus, eu aconselho que você visite. Há um museu novo em Abu Dhabi com várias fotos antigas sobre líderes, que tem fotos com fotos sobre líderes dessa região. Também em Oman você tem isso, você tem em outros lugares. E esse vestuário não é tão distante assim de uma realidade. Eu não sei até que ponto o Popoaré visitou essa região. Eu acho que não, acho que ele conhecia essa região mais por imagens vindas de lá mesmo. Mas nós temos aí o Popoaré fantasiado, e nós temos aí a grande musa inspiradora do trabalho do Popoaré, que é essa moça chamada Denise, o Denise. E ela está com uma roupa oriental feita por ele, né? Você volta o turbante, volta essa saia curta, que durante muito tempo foi comum na Turquia. Nós temos o sapato dela, que tem um bico, o sapato dele também. Nós temos aí esse penacho na cabeça, que é feito com penas de provavelmente de ave do paraíso, já citado aqui. Então aí nós temos uma outra visão do orientalismo. Fica mais como uma curiosidade. Você pode perceber nessa imagem que nós temos elementos aí nipônicos, né, principalmente na sombrinha, embora não seja muito correto falar que esse elemento é apenas nipônico, uma vez que essas sombrinhas são encontradas também em outros países do Oriente, principalmente no Sudeste Asiático. Mas eu creio que essas vestes do Popoaré, ela tem alguns elementos do norte da África, do Oriente Médio e do Extremo Oriente. Exceto essa mulher com o vestido mais escuro, de chapéu de abas largas, as outras todas estão usando elementos orientais. Então, só para fechar aqui o exemplo do Paul Poiret e de como ele utilizou elementos orientais, que vem até hoje, e daqui a pouco eu vou mostrar uma foto para vocês que vai provar o que eu estou falando. A Cartier, a marca Cartier, ela não ficou famosa apenas como uma das grandes precursoras e uma das grandes divulgadoras da arte déco. Ela ficou famosa por fazer joias para as cabeças coroadas da Europa, joias muito caras, joias muito requintadas, e a equipe de criação da Cartier fazia joias de acordo, claro, com as características de cada povo. Então você vai à Romênia, o país que existe até hoje, e você vai encontrar lojas, joias da Cartier para as cabeças coroadas da Romênia, que são joias feitas ao estilo romeno, que é uma tiara alta que as rainhas, as imperatrizes, as princesas romanas usavam. Se você for à Inglaterra, você vai encontrar joias da Cartier ao estilo inglês, tradicional. Se você for à Índia, você vai encontrar joias como essa daí, que foi feita para o Marajá de Patiala. Os marajás indianos foram grandes consumidores da joalheria europeia. E é engraçado que as pedras fizeram o caminho inverso, né? Grande parte das pedras preciosas saíam do país onde hoje é Burma. Saíam de Burma, saíam do Afeganistão. Aliás, vou abrir um adendo aqui. Algumas pedras saíam do Afeganistão desde a antiguidade, tá? Isso não é novidade. A turquesa, por exemplo, ela já era usada por egípcios, depois pelos gregos, depois por romanos, e a turquesa vinha do Afeganistão. Embora onde hoje é Israel havia jazidas também dessa pedra turquesa. Hoje não há mais. Agora, voltando a falar dos marajás indianos, eles foram grandes consumidores da joalheria europeia, porque os europeus tinham uma técnica de fazer joias que eles não tinham, inclusive lapidação. Agora, a pedra veio para a Europa, voltou para a Índia lapidada e trabalhada. Vocês veem que esse colar é um colar extremamente suntuoso. É feito ao estilo indiano, porque ele tem essas cordas de amarrar atrás, né, no pescoço, na nuca. E depois fizeram o caminho contrário de novo, porque a joalheria europeia ela usou elementos da joalheria indiana, afegã, paquistanesa, da Ásia Central, do norte da África, do Oriente Médio, para confeccionar suas pedras. E a Cartier foi uma das grandes
marcas que trabalhou isso e, inclusive, trabalha isso até hoje. Se você for ver um leilão da Sotheby's, você vai encontrar peças da Cartier dessa época e elas não vão me fazer mentir. Eu tinha comentado com vocês que o Poiret ele foi muito importante na moda europeia. E ele foi tão importante, mas foi tão importante que a Dior, lá nos anos 2000, no começo dos anos 2000, fez uma homenagem ao Paul Poiret. O John Galliano ainda era o estilista dessa empresa, da Dior, até ele ser demitido por uma ofensa que ele fez ao povo judeu, muito horrível, inclusive. E ele fez toda uma coleção embasada no Paul Poiret, com esses elementos orientais, com esses elementos chamados aqui de orientalismo. Então, o orientalismo ele não é apenas uma criação de uma determinada época. Quando os ingleses chegam a Hong Kong, ou quando os ingleses chegam à Índia, ou quando os franceses chegam à Síria e ao Líbano, ou quando os italianos chegam à Etiópia, ou quando os franceses também chegam ao Egito. Ele é uma grande construção que atravessa séculos. E até hoje nós somos tributários de usos, costumes, vocabulário que nós importamos do Oriente, né? Como eu já falei para vocês. E, volto a dizer, é um dos objetivos dessa aula, é verificar como todas essas culturas elas têm um diálogo muito longo. E é um diálogo bonito, é um diálogo de uma grande construção e também de uma grande troca intelectual, religiosa, em relação à alimentação, a usos e costumes os mais variados. Aí você deve se perguntar por que eu estou trazendo a porta de um elevador de um prédio de Nova York, né? Mas eu vou explicar por quê. A Art Deco e a Art Nouveau, mas fundamentalmente a Art Deco, ela foi procurar em povos estranhos, em povos diferentes, elementos para suas composições. E onde que a Art Deco vai procurar esses elementos? No Oriente Médio, no Extremo Oriente, ela vai procurar em construções maias, astecas, incas. E é muito curioso a gente perceber que quando você vai, por exemplo, a uma cidade como Nova York, ou quando você vai a uma cidade como Paris ou Viena, vamos pensar assim nas grandes cidades europeias do século XIX, ou quando você visita alguns monumentos da cidade de São Paulo ou de outras cidades mundo afora, você acaba levando um susto, porque você acaba encontrando um elemento lá que você fala, nossa, isso parece algo maia, isso parece algo de algum outro país que eu já visitei, ou um elemento que você viu no filme, no livro, etc. Né? Mas não é mentira, é isso mesmo. Esses elementos eles foram buscados, foram procurados. Há uma riqueza de livros, principalmente para quem é da área de design, que costuma pesquisar isso, sabe muito bem. Há uma riqueza de livros da época que tratam de elementos estranhos para a composição daquela arte em particular, no caso aqui, a Art Deco. Mas onde eu quero chegar? Eu quero voltar a comentar sobre o exotismo, essa noção do exótico que os povos europeus e depois os povos que foram tributários dos europeus, o Brasil não foge disso, como que esses povos olharam o que seria o exotismo, mas também souberam não apreciar a beleza dos elementos criados e cultivados por outros povos, mas usar no seu dia a dia, nas suas criações. Isso é bastante interessante. Se essa troca fosse positiva, nós talvez tivéssemos um mundo melhor, um mundo mais igualitário. Mas não é isso que ocorreu. E esses elementos orientais, ou esses elementos de mundos exóticos, como os maias, incas, vocês vão encontrar, seja no Empire State, seja no edifício da Chrysler, seja em Las Vegas e em outros lugares também. Na próxima aula eu vou falar para vocês do caminho oposto que esses elementos traçaram. Eu vou trazer algumas fotos para vocês das grandes cidades do Golfo Pérsico e vou mostrar para vocês como que
Hoje tem havido um caminho contrário, esse caminho também não é muito bacana. Aqui nós temos uma foto de um livro da época, da década de 20, com motivos. O que são motivos? São elementos que você vai usar, por exemplo, na arquitetura, você vai usar na ilustração de um livro, você vai usar na capa de um livro, são motivos. Esses motivos geralmente eles são duplicados, triplicados, quadruplicados, até formar um desenho mais complexo. Mas ele parte de uma estrutura bastante simples. E nessa época, como eu já falei, os europeus, os americanos, vão procurar em culturas ditas exóticas elementos, motivos para sua criação. Aqui nós temos uma coruja, uma águia, não sei bem, feita de acordo com o ideário, o imaginário Decaux. Né? Você veja que as asas abertas elas são todas retas, a ave é feita com elementos retos com poucas curvas. Isso é uma característica Decaux. O biombo, que é faz parte da movelaria japonesa, faz parte da movelaria chinesa, ou é encontrado também em lugares assim como a Indonésia, Filipinas, etc. Ele chega à movelaria europeia de uma maneira muito forte. Às vezes, o próprio biombo japonês, o próprio biombo chinês, feito com laca, geralmente esses biombos contam uma história mítica ou uma história de algum imperador ou de algum shogun ou de alguma heroína. E esse aí não, né? Esse aí é um móvel deco também, que tem características orientais. Mas alguns móveis, eles são usados até hoje e, e nós absorvemos e nós os utilizamos no cotidiano e às vezes a gente até se esquece da sua origem. Aqui nós temos a capa de uma revista. Como eu já falei para vocês, muitas mulheres orientais foram ser objeto de interesse de publicações europeias. Aí você tem uma mulher fantasiada, vocês veem que é uma mulher europeia, não é uma mulher norte-africana, não é uma mulher do Oriente Médio, é uma mulher europeia, mas com roupas à oriental. Um arranjo na cabeça, os brincos de argola, os colares, etc. E a gente não sabe dizer se ela é cigana, né, se ela é armênia, alguma coisa assim. Mas nós temos uma origem. E durante muito tempo se acreditou que mulheres ciganas que poderiam ver o futuro, ou mulheres de algumas regiões, em particular a Armênia, elas tinham algum tipo de misticismo. Inclusive, durante muito tempo, a cigana foi uma das fantasias mais procuradas nos carnavais europeus e depois em lugares para onde esse carnaval foi, por exemplo, no Brasil. Eu acredito que até hoje ainda tem gente que se veste de cigana. Né? Aqui vocês têm uma imagem de um quadrinho que foi muito famoso na Europa, mas principalmente nos Estados Unidos, no período de 1871 a 1934, bem nessa época que me interessa em particular e bem nessa época sobre a qual estou falando. Esses quadrinhos foram uma criação de um ilustrador chamado William McKee, ou melhor, desculpe, Winsor McKee. Eles foram publicados nos jornais do William Hearst, aquele famoso empresário americano, dono de jornais de grande circulação. Eu sempre costumo trabalhar com esse quadrinho, primeiro porque o quadrinho é muito interessante, para quem gosta de quadrinhos deve já conhecer, ou deve ler, ou deve procurar o Little Nemo. O Little Nemo, o Nemo, inclusive ele deu o nome àquele peixinho da animação da Disney.
Esse personagem, o Nemozinho, o Neminho, ele é um personagem que vai dormir, e ele sonha que ele está em lugares imaginários. Grande parte desses lugares imaginários se passa no Oriente, se passa no Oriente Médio, no norte da África. E eu trouxe para vocês essa imagem particular aí, em que há um elefante e há um cidadão núbio trazendo esse elefante para cada vez mais perto, né, do leitor. Então nós temos aí várias características importantes da obra do Maqui. Primeiro é a capacidade incrível de ele fazer um quadrinho absolutamente diferente do que se fazia antes. Esse quadrinho é muito moderno e até hoje é imitado. Às vezes eu mostro algumas imagens do Maqui para estudantes de design, estudantes de publicidade, e eles acham que a imagem é atual e ela não é. Ela é uma imagem bastante antiga. Ela tem mais de 100 anos, né? E outra coisa interessante é o fato de como Maqui se apropriou desse imaginário dos povos orientais, olhando como exóticos, etc. E evidentemente que nós não vamos ter aí, como é um quadrinho teoricamente feito para crianças, nós não vamos ter uma sensualidade, um erotismo exacerbado, mas nós vamos ter uma construção exótica, rica, luxuosa do Oriente. Para quem não conhece o quadrinho do Little Nemo, eu aconselho, porque é muito bacana. Obviamente que o cinema e o mundo do espetáculo não poderiam ficar fora dessas questões, desses usos todos. Então aí nós temos uma das mais conhecidas atrizes da década de 20, que é a Teda Bara, e numa personagem que ela levou para os cinemas, aí o cinema era mudo, e ela está usando uma roupa que seria assim, uma roupa oriental. Né? É uma mulher extremamente sensual, é uma mulher que anda quase nua, e nós temos uma. Eu já falei para vocês na outra aula né, da Madonna, que a Madonna utiliza uma fantasia de uma suposta agente que, enfim, que trabalhou lá na época, acho que da Segunda Guerra. E aí nós temos a Teda Bara também fazendo essa personagem que seria uma espiã. E como ela é do Oriente, né, ela usa essas roupas, então ela anda quase nua, com seios à mostra, ou quase à mostra, né, mas a barriga de fora e tem alguma coisa de serpente na cabeça. Então é uma mistura aí de Egito Antigo com o mundo das Mil e Uma Noites. É uma fantasia, é uma construção. Essa construção ela pode ser até engraçada, ela pode ser irônica, mas como eu já falei para vocês, ela traz alguns perigos já citados aqui na aula. Para não me fazer mentir, o cinema, desde que ele começou a alcançar grandes públicos, ele trabalhou com temas orientais. Às vezes os temas eram bíblicos, história de Cristo, história de algum santo, etc., de algum santo Marte, ou histórias assim ligadas à vida de Cristo, como o manto sagrado, ou o destino o que teria ocorrido com Barrabás, por exemplo. Aí nós temos a história do Maciste. Maciste é mais ou menos um Sansão, e isso fez muito sucesso durante décadas. Até minha infância, nos anos 70, até meados dos anos 80, as pessoas iam aos cinemas do interior ver filmes do Maciste, ou ver filmes assim que se passavam no mundo oriental. Você não sabe muito bem onde, mas talvez Mesopotâmia, né? Onde hoje é o Irã, onde hoje é o Iraque, ou no Oriente Médio, embora as pessoas não conhecessem muito bem Omã, não conhecessem muito bem outros lugares, ou o norte da África. Então, esses filmes fizeram muito sucesso porque eles lidavam com uma certa maneira de pensar esses povos orientais. Como eles estavam distantes e não ofereciam risco nenhum, era legal ir ao cinema e ver esses povos e assistir histórias assim, que na verdade não se passavam em tempo nenhum, às vezes não eram personagens históricas, eram uma criação do cinema mesmo, mas que atraíam grandes públicos, grandes públicos.
Aqui nós temos uma atriz, cantora, é, uma artista americana que trabalhava com burlesco. E ela não fazia muito sucesso nos Estados Unidos, mas ela tinha uma bela voz, um belo corpo. E ela resolveu, se mudou para Paris. E ela fez muito sucesso lá. Ela fazia shows noturnos, cantando, dançando, fazendo aquilo que hoje é chamado de burlesco. Até hoje, né, nós temos algumas mulheres conhecidas por praticar esse tipo de dança e tal. E a Josephine Baker foi uma das precursoras disso. E o fato de ela ser uma mulher afrodescendente foi bastante interessante, porque ela fazia mais sucesso ainda. E, claro, para chamar a atenção do público, ela se apresentava muitas vezes com seios nus, embora ela não fosse africana, ela fazia algumas coreografias assim, africana, né? E ela também usava algumas roupas muito exóticas, como uma famosa saia de bananas. Essa saia de bananas ficou tão famosa que acabou aparecendo em animações da Disney, acabou aparecendo em outros filmes. Até hoje, a Josephine Baker ela é bastante imitada. A história dela é muito interessante, também é muito triste, como de outras mulheres negras. Ela acabou sofrendo um processo de branqueamento. As últimas fotos da Josephine Baker você a vê com o rosto branco mesmo e com o cabelo liso, mas ela foi uma mulher que, dentre outras tantas, mas ela foi a mais conhecida, que levou uma maneira das margens de se apresentar e fazer sucesso para os povos brancos europeus. O que é de mal nisso? Né? O que é de negativo nisso é essa construção da sensualidade, da mulher como objeto, etc. Né? Mas eu não vou falar mal da Josephine Baker porque eu gosto muito dela e não é o caso disso agora. Mas ela dá margem a uma discussão bastante interessante sobre uma série de coisas, uma série de pontos que a gente pode voltar a conversar. Como eu falei para vocês, o cinema, desde os primórdios, ele usou personagens orientais. Aí você tem o Rodolfo Valentino, que foi o grande ator da década de 20 nos Estados Unidos, foi um ator extremamente conhecido mundialmente, foi muito copiado também, um ator de cinema mudo, e aí ele está representando um personagem do Oriente Médio. O Oriente Médio, ele sempre apareceu no cinema de diversas maneiras. Na década de 20 a gente teve o Rodolfo Valentino, nos anos 50, 60 a gente teve histórias embasadas no Lawrence, que foi um personagem real que lutou mesmo na Segunda Guerra no norte da África. E nós temos outras personagens que não são muito conhecidas, mas também que o cinema volta e meia aborda. Daqui a pouco eu vou mostrar outras personagens que acabaram sendo abordadas pelo cinema, que são personagens do Oriente Médio. Aqui vocês veem uma foto de uma mulher inglesa chamada Gertrude Bell. Ela foi uma cartógrafa, exploradora, arqueóloga, que conheceu como ninguém, como poucas pessoas, o Oriente Médio. Essa mulher deveria ser reverenciada em qualquer curso de RI, mas ela não é muito conhecida. Nós conhecemos mais os homens, né, que foram para essa região, como o Lawrence, que eu citei agora há pouco. A Gertrude Bell, ela foi não só uma exploradora, como ela foi uma hábil negociadora com povos do Oriente Médio. Como ela sabia que havia uma diferença cultural muito grande entre os povos médio-orientais, ela aprendeu a cultura desses povos, foi visitar esses povos, conheceu em particular cada um. Há fotos dela muito legais, por exemplo, ela conversando com um fazendeiro no Irã, ou ela visitando o Egito, ou ela visitando outros lugares do Oriente Médio e também do Norte da África, que não são o Oriente Médio exatamente. Mas nós temos aí uma figura verdadeira que o cinema, volta e meia, acaba levando para as telas. Então, há um filme que não é muito bom, mas do Werner Herzog, sobre a Gertrude Bell. E eu aconselho que vocês, para quem não conhece ainda, procure sobre a vida dela. Para quem já conhece, acho muito bom conhecer mesmo, porque ela é muito importante para os nossos estudos sobre o Oriente Médio.
Aqui nós temos uma outra mulher, mas que fez o caminho contrário da Gertrude Bell. É a Emil Rothe. Esse é o nome alemão dela, mas na verdade ela nasceu em Zanzibar, ela foi princesa de Zanzibar e também de Omã, e ela nasceu Saída Salme, Salma, né, que é um nome bastante comum, né, nessa região do planeta. Tem até uma amiga muito querida chamada Salma, que é libanesa. Então nós temos aí uma mulher que, vocês veem, ela está usando roupas médio-orientais, e ela acaba conhecendo um mercador alemão e se casa com ele, vai morar na Europa, troca de nome, adota roupas ocidentais e, inclusive, uma maneira de ser bastante europeia. Teve filhos com ele, etc. Ela fez o caminho ao contrário da Belle. Mas é interessante a gente saber conhecer essas personagens, porque geralmente a gente não conhece, porque uma vez que são mulheres, a história não as abarcou, não contou a história delas. Para quem não conhece, eu aconselho que vá atrás. Há livros muito interessantes sobre a vida dela. Se não me falha a memória, eu vi há muitos anos um livro que, se não me engano, é ela mesma que conta a sua própria história. Podemos procurar esse livro, inclusive, e falar dele. Tá meio difícil comprar livros nessa época, né? Mas seria interessante a gente estudar a vida dessa mulher. Bom, o curso não é de História da Arte, né? Há outras disciplinas que tratam só disso em outros cursos, inclusive na pós-graduação. Mas aqui eu trouxe um quadro para vocês do Matisse para provar, mais uma vez, como foi essa visão do orientalismo nas artes europeias. Aqui você tem uma mulher deitada, que é, uma, é um tema bastante recorrente nas artes, principalmente na pintura europeia, que não é exatamente simplesmente uma mulher nua. Né? Há um tema mesmo que é comum na arte europeia, por exemplo, a mulher na hora do banho. E vocês vão encontrar pinturas de mulheres no banho no século XVI, XVII, XVIII, XIX, mas no século XIX nós temos alguns pintores, por exemplo, Ongar, que pinta uma mulher no banho e é um banho turco. E nós temos outras mulheres, e depois um pouquinho mais para frente, já no alvorecer do século XX, você tem esse tema da mulher no banho, da mulher no quarto, da mulher se arrumando, ou a mulher acordando, a mulher reclinada num recamier, que é essa mulher nua oriental. Aí nós temos inclusive uma odalisca. Então vocês podem perceber claramente como que o Matisse pensava uma odalisca reclinada no seu quarto, talvez esperando a hora de ser chamada pelo seu. Puxa, eu não gostaria de usar a palavra dono aqui, mas é mais ou menos isso. Os temas orientais não foram comuns apenas na Europa continental, eles atingiram a Inglaterra, depois os Estados Unidos, e talvez até por falta de conhecimento de alguns pintores ingleses, por falta de conhecimento de alguns pintores americanos, a gente não tem essa visão tão clara desse modo. Então eu trouxe para vocês um pintor inglês, que é o William Russell Flint, e eu trouxe um quadro com características também orientais. E há uma mistura aí de um ambiente interno, uma pintura no ambiente interno, tem uma natureza morta no chão, uma mulher está comendo uma fruta. Há um outro tema comum na pintura que é a nudez, né? Essa mulher que está nua. E nós temos aí alguns elementos de pinturas orientais. Pode ver que a roupa da mulher vestida, ela lembra o padrão de um kimono. Nós temos até essa cor bastante dividida, o amarelo do lençol, a cor da parede, a cor do chão. Ela é típica de gravuras japonesas. Então, mais uma vez, para provar que elementos orientais foram muito fortes na maneira dos europeus representarem suas imagens. E isso chega até o dia de hoje. Talvez não dê tempo de eu falar sobre isso. Se der tempo lá no final do semestre, eu trarei para vocês imagens, por exemplo, da nossa propaganda, da nossa publicidade do cinema. Se der tempo, tá? Se não der tempo, a gente pode fazer um curso ou fazer uma aula especial, eu coloco para vocês no YouTube.
Lá na aula 1, na aula 2, eu tinha falado para vocês da chinoiserie, quando os europeus eles compram cerâmica do Oriente, principalmente da China, e essa cerâmica era uma cerâmica muito cara, porque a técnica do feitio dessa cerâmica é bastante complicado, a perda é bastante grande. Para quem conhece cerâmica deve entender o que estou falando. Para quem não conhece cerâmica, a cerâmica tem uma perda bastante grande por causa da queima, ou das várias queimas que o próprio processo necessita. E aí nós temos vasos chineses, mas que têm uma base de bronze que é feita no estilo barroco ou neoclássico, não saberia dizer bem, mas que são adaptados para o gosto europeu. Então não bastava ter apenas o cachepô, o vaso, o bowl oriental, né? Ele tinha que ser reformado para ele ficar ao gosto dos povos europeus. Esse tipo de trabalho vocês vão encontrar em várias cortes europeias. Eu já citei aqui a corte dos reis Luíses, mas você vai encontrar isso em Viena, você vai encontrar isso na Inglaterra, você vai encontrar isso na Rússia, que é uma maneira de abordar o objeto utilitário do outro. Há uma transformação aí. Só para a gente fechar, eu trouxe aqui 4 ou 5 fotos de imagens do Oriente também. Aí vocês têm o templo principal de Angkor, que é o lugar no Camboja que concentra mais de 3.000 templos. Esse é o templo maior. Eu tirei essa foto de manhã, esse é o fundo do prédio, e a gente entrou pelo fundo do prédio porque justamente a entrada principal é muito cheia, então o guia falou, vamos entrar pelo outro lado que vai estar mais ou menos vazio, e foi exatamente o que aconteceu. A altura dessa torre aí, ela chega a 60 metros. Pode parecer pouco para a gente, mas para os padrões de construção orientais e mesmo para os padrões europeus, é uma torre bastante alta. Como eu falei para vocês em outra aula, lá nas nossas primeiras conversas, quando os europeus, holandeses, portugueses, espanhóis, franceses, italianos, alemães chegam ao Oriente, eles levam um susto, porque lá eles têm contato com civilizações mais antigas que as deles, com técnicas de construção mais apuradas que as deles e construções muito grandiosas. Eu não estou falando nem da muralha da China, estou falando de palácios mesmo, de templos, de cidades grandes e que foram um susto. Esse templo de Angkor, ele realmente é um susto. Ele não só é grande, suntuoso, como a área que ele ocupa de construção é uma área incrível. Ele é uma mandala que representa o céu no misticismo brahmani e ele é feito dessa maneira. Ele tem 4 torres dessa altura, elas ficam em cada ponta desse templo e tem várias outras torres. O templo, obviamente, foi quase destruído em várias épocas, ora pelos franceses, e depois nós tivemos também guerras internas no Camboja. Nós temos grande parte do material das esculturas foi levada para a França pelos franceses, e outros povos também foram lá e roubaram essas esculturas de lá. Grande parte, por exemplo, dos Budas desse templo tem a cabeça cortada, porque na impossibilidade de levar a estátua toda, eles levavam a cabeça dela. Só por curiosidade, os templos de Angkor eles começaram brahmanes e depois que os budistas dominaram onde hoje é o Camboja, eles transformaram templos brahmanes em templos budistas. Um ou outro foi transformado numa igreja católica, mas hoje já voltou a ser budista de novo. Aqui é apenas um exemplo da ilustração japonesa, de uma gravura, e para lembrar uma coisa que eu já citei, que a técnica da gravura japonesa é muito extremamente requintada, porque ela é feita em estilo, ela é feita em madeira. E a despeito dela ser feita em madeira, que é um processo um pouquinho mais rústico do que o metal, porque a madeira não permite assim traços muito finos, vocês devem perceber que os japoneses conseguiram um traçado muito requintado na gravura. E, como eu já falei antes, acho que é a terceira vez já que estou falando, quando essa gravura chega à Europa, ela causa um susto, mas também uma certa paixão, e ela é representada daí ao modo europeu, que foi o que aconteceu. O caminho inverso acontece muitas vezes.
Eu esqueci de comentar com vocês que alguns livros, algumas imagens que você encontra lá na Ásia Central, eles são uma mistura de ilustração europeia com ilustração oriental. Você não sabe onde puxar o fio, porque ela é realmente uma mistura. E ela prova mais uma vez que essa mistura é possível, ela é bonita, ela é boa, e essa troca sempre é produtiva. Ela nunca é ruim. Aqui a foto teve um problema, ela acabou se multiplicando, mas eu trouxe essa foto, que é um portal que há na Universidade de, de Hanoi. Hanoi é a antiga capital do Vietnã do Norte. E eu trouxe essa foto mais para, não exatamente para mostrar o portal, mas para lembrar que é uma das universidades mais antigas do planeta. Então, muitas vezes os europeus se gabam, com toda a razão do mundo, tá? Não estou falando que não, mas eles se gabam de terem universidades antigas. Né? Eu creio que a universidade mais antiga da Europa seja Bolonha. Mas no Oriente também. Essa universidade ela ainda existe, ela funciona e, se não me engano, ela é do século XII. Então, no Oriente, também havia centros de cultura, centros de estudo, de idiomas, literatura, filosofia, política, agronomia, etc., que são muito antigos, eles têm assim centenas de anos. E vale muito a pena visitar essa universidade. Além do exotismo, poxa, falar em exotismo, né? Além do interesse que ela tem, ela é muito bonita, é um lugar muito bonito e, para quem não conhece, eu aconselho a cidade, é muito linda, vale muito a pena passear por lá. Eu estava falando para vocês de alguns templos antigos do Oriente. Aqui tem o Bante Samre, que é um templo que também fica na região de Angkor, no Camboja, e ele é se não me engano, do século VI ou do século VII, para mostrar o seguinte: os povos que chegaram a esse lugar, onde hoje é o Camboja, eles vieram da Índia. E foram esses povos do sul da Índia que, inclusive, foram para o Sri Lanka, do Sri Lanka eles foram lá para o Extremo Oriente, eles levaram para lá o brahmanismo. E depois o brahmanismo cedeu lugar ao budismo, como eu já citei. Mas só para falar da antiguidade desses templos, de como esses templos são antigos e do susto que eles causam muitas vezes nos viajantes. O sul da Índia, por exemplo, tem templos altíssimos, templos grandiosos, que também não são muito visitados pelos turistas. Os turistas acabam visitando a parte árabe, arabesca da Índia, mas não os templos do sul que são brahmanes. Aqui mais um templo de Angkor, é Angkor Thom, que é aquele templo famoso que tem as faces de Buda. E só trouxe para mostrar também um pouco da grandiosidade desses templos e as técnicas de construção que são muito interessantes e por isso elas provocam um susto nos visitantes até hoje. Aqui eu preciso parar um pouquinho para explicar uma coisa. Aqui nós temos a cidade de Hue, que fica mais ou menos no centro do Vietnã. O Vietnã sempre foi um lugar tributário da China. Então, durante muito tempo, até pouco tempo mesmo, eles usavam a escrita chinesa. E houve uma troca tão intensa com a China que às vezes você não sabe onde começa o Vietnã e termina a China ou vice-versa. E nós temos uma culinária, um vestuário, música, a pintura, a escultura, a arquitetura muito parecida com alguns períodos chineses. Porque a gente fala em China, parece que é uma coisa só, mas não é. Né? A China também tem uma divisão assim, bastante grande e nós vamos ter lá assim, apenas 5.000 anos de história. Mas no Vietnã em particular, em Hue, nós temos a cidade, que é a cidade proibida do Vietnã, que ela foi feita ao molde da cidade proibida dos imperadores chineses. Então havia uma cidade, ainda há, mas havia uma cidade lá, em Hue, que era a cidade imperial. Não era tão grande quanto a cidade imperial de Pequim,
Se você for para Pequim, você vai visitar certamente esse lugar. E se você for para Hue, não deixe de visitar também esse lugar. Mas essa cidade ela foi devastada por vários povos, principalmente os franceses. Aqui, agora, os vietnamitas estão reconstruindo, na medida do possível, a cidade de Hue, que é a cidade proibida, né, que fica em Hue, que é uma cidade imperial muito bacana, muito bonita de ver. Eu aconselho também, é um grande susto. Aqui também mais por curiosidade, mas eu trouxe um detalhe de uma carruagem real do rei da Tailândia. Sempre que o rei da Tailândia morre, falece, essa carruagem é levada para o museu, ele não é usada mais. Então lá no Museu Imperial da Tailândia você vai encontrar várias carruagens como essa, são barcos gigantescos folhados a ouro. Eu trouxe essa imagem para lembrar como que o cinema, principalmente o cinema americano, ele lida com esse imaginário, ele lida com essas imagens. Isso não é de hoje. Há um filme muito famoso que é dos anos 50, 60, que é com o Will Brynner, que se chama Anne e o Rei. E ele se passa na Tailândia. E os produtores desse filme viajaram até a Tailândia e fizeram um levantamento dessas peças reais para produzir o filme, que é uma grande obra do cinema americano, lá, que tem mais de 50 anos. Mas eu trouxe a foto para lembrar, então, como que o Ocidente trabalha esse imaginário luxuoso, rico, exótico também, dos povos orientais. Isso não é diferente, eu vou voltar a falar desse assunto, em particular, de hoje a cidade de Dubai. E agora Abu Dhabi e a capital do Catar, que é Doha. E para fechar a aula de hoje, eu trouxe uma foto para vocês do interior da tumba de Khai Dinh, que é o último imperador vietnamita. Eu trouxe essa foto para mostrar também a riqueza que é a arquitetura vietnamita. Não dá para ver na foto essa ideia mesmo, mas todos os paramentos desse túmulo são feitos com cacos de porcelana. Isso você vai encontrar na Tailândia, também vai encontrar no Vietnã. Às vezes, um carregamento de porcelana acabava quebrando, o navio acabava afundando e eles usavam esses caquinhos para fazer um mosaico. E todo o interior do túmulo do Caidim é feito com essa técnica, não parece, né? Porque o resultado é muito, muito bacana. Mas eu trouxe essa foto também para, como eu tinha falado no slide anterior, para mostrar como que o teatro, o cinema, enfim, acaba utilizando esses elementos para construir um novo imaginário sobre os povos orientais. Você vai encontrar isso nos Caçadores da Arca Perdida, você vai encontrar isso em outros filmes da atualidade mesmo. Tomb Raider, por exemplo, foi filmado, o primeiro Tomb Raider foi filmado no Camboja, ou com cenário que imitava o Camboja, porque essa é uma construção sobre o exotismo que nós ocidentais temos em relação aos povos orientais. Eu vou finalizar essa aula por aqui, ela já está bastante comprida, e na próxima aula eu finalizo essa aula de imagens, e aí a gente vai começar a trabalhar então com autores que tratam dessas situações, ora autores que lidam com o Oriente Médio de fora para dentro, ora autores que fazem o caminho contrário. Um abraço a todos, fiquem bem.